Nós nunca vamos conseguir falar sobre causa e efeito sem entender que todo o efeito vem antes da causa. Como que é isso? Não tem como escolher uma causa, né? Vamos por causa aqui como um caminho, como feito, como ação, sem determinar o efeito que você quer gerar. No contexto da vida profissional, uma pessoa que ela quer faturar bastante dinheiro, ela não precisa necessariamente começar pensando em uma faculdade. A gente tem esse hábito cultural de pensar que tem que fazer uma faculdade para faturar X. Porém, é um dos meios mais difíceis de fazer dinheiro e uma das coisas mais sem nexo que a gente pode associar. Primeiro, que na faculdade não aprendemos a fazer dinheiro. Você aprende a ter uma profissão, que não tem nada a ver com dinheiro, muitas vezes. E no geral, a pessoa, ela faz a faculdade e ela espera já estar faturando muito bem, sendo que em nenhum momento ela estudou nenhuma causa para isso. Ela estudou causas para aprender. Eu vi recentemente esse print e eu achei muito engraçado e foi o que me motivou a falar sobre isso, porque uma pessoa que ela estuda para fazer concurso, ela domina as técnicas de perguntas e respostas, ela domina tudo que tem ali dentro do intelecto que precisa para realmente desenvolver uma boa prova. Mas na hora de fazer dinheiro, a gente está falando de outro campo de vida. A gente não está falando do campo do estudo exatamente ali dentro do concurso. Por quê? A pessoa, ela nunca parou para pensar no efeito que ela quer com profundidade. Ela só foi seguindo as coisas que as pessoas falavam que dava dinheiro. Mas que pessoas que falavam isso, né? Quem que tá orientando nesse caminho? Se você quer dominar uma causa e um efeito de uma maneira mais harmônica e próxima daquilo que você realmente quer viver, você precisa se perguntar: qual é o lugar que eu estou hoje? Qual é o lugar que eu quero ir? Muitas vezes a causa que você precisa produzir nesse caminho, né? A ação que você precisa tomar, ela não necessariamente vai estar diretamente ligada com o efeito, mas já vai estar muito mais ligada do que uma ação impensada. Um exemplo, uma pessoa que ela quer viver de renda. Não necessariamente ela já vai conseguir fazer um investimento que vai ter um lucro maior, mas primeiro ela vai precisar investir em conhecimento, em algum trabalho que retorne de uma maneira com uma margem de lucro maior, para que ela possa investir esse salário, esse valor que ela vai entrar. Ou também ela pode vender algo, né? Não é uma profissão que vai determinar o que ela quer viver, mas sim aquilo serve como meio que ela está usando para chegar no efeito desejado. Então, justamente é uma ação que provoca um efeito X, esse efeito X ele gera uma outra ação que vai provocar um efeito Y, que é o efeito primordial que você deseja. Então, antes de saber o que fazer, primeiro precisa saber o efeito que você quer gerar na última escala. E mesmo que pareça que você tá desconexo desse caminho, né, numa visão ampla, você precisa entender que tem coisas que não são óbvias e elas são parte fundamental para essa construção de caminho que você tá fazendo aí para essa jornada. Sempre que a gente fala em termos materiais, espirituais, emocionais, existem linguagens para cada campo. E a linguagem da matéria é a ação. Não adianta eu querer algo e falar que quero algo. Isso pode funcionar quando você é criança, mas quando você cresce e vê como funciona de fato a vida, você tá com fome, você tem que ir lá e fazer a comida. Não é você só chorar e pedir. E nesse
ponto, a vida ela é muito didática, porque durante todas essas fases da vida, nós vamos aprendendo que cada momento tem um aprendizado específico. No geral, quando a gente chega nesse conceito que é básico, né? A gente encontra a lei da causa e efeito dentro do Kybalion, na religião budista, em alguns outros lugares, assim, com outros nomes também, mas toda ação tem uma reação, né? Isso é uma lei física de Newton e é necessário analisar quando é na física, mas principalmente no campo emocional, que é onde começa, né, o campo mental e emocional, onde começa toda a realidade material. Porque tudo que você tá vendo no seu físico é uma projeção material do seu campo mental. Quanto mais a gente caminha no movimento que vai levar para esse lugar que você já tem clareza que quer chegar, para esse efeito, né, para esse resultado que você deseja, mais você vai vendo algumas confirmações de que você tá ou que você não tá ali no caminho certo. Imagine que você tá indo pra praia e você quer ter uma noção de que tá no caminho certo. Você não tá com seu celular, não tem GPS, mas você tá seguindo alguma coisa. Então você vai parar e observar aonde tem maior umidade, né? Cheiro de mar. E você vai seguindo para lá. Se de repente você tá seguindo para esse caminho e tem uma confusão, assim, um monte de coisa que confunde o seu olfato. E você começa a continuar e de repente você percebe que o cheiro de mar sumiu e que as coisas não estão indo pro caminho que você tá desejando. Você vai continuar com constância nesse caminho ou você vai parar e analisar quais são as opções disponíveis ali para você voltar? Ou, de repente, você decidiu que nem quer mais ir pro mar e tá no caminho certo. Isso só vai acontecer porque você tá em movimento e um movimento com um ponto B. Não existe movimento sem um plano. Quem faz isso tá vivendo a vida de uma maneira aleatória, né? Você trabalha para pagar suas contas, para sobreviver e acabou. Isso não é viver, né? Isso até um rato consegue fazer. Ele consegue pegar comida, ele consegue alimentar a família dele e é a mesma coisa. Nós não somos a mesma coisa que um rato, que qualquer outro animal. Nossa espécie é diferente dentro do contexto aqui do reino animal. A gente tá fazendo coisas inimagináveis e é justamente porque é essa nossa natureza. A capacidade da criação, a capacidade da escolha, né? Isso é o que nós somos feitos para, é para isso que nós fomos feitos, né? Somos a criatura que cria, somos os criadores aqui nessa experiência, a material, criamos a maior obra de arte que existe, né? Que é a vida. Então cada um tá fazendo a sua própria obra. Se a tua obra não tá correspondente com o teu potencial, com a tua vontade interior, é claro que em algum momento você vai ter muitos problemas, e não só com você, mas no nível social. Por quê? É uma responsabilidade nossa servirmos uns aos outros. No nível de escala, temos que contribuir para a sociedade enquanto crescemos internamente, porque não existe um indivíduo descolado da sociedade. E essa carência, ela gera todos os outros problemas que a gente vai encontrando aí, porque as pessoas não estão cumprindo o próprio papel dentro das suas vidas, das suas famílias, das suas empresas, dos seus trabalhos e principalmente dentro da sociedade. Então, o conflito, a carência,
a deficiências, doenças, enfim, tudo que é essa parte de tomada é porque tá tendo dívidas, né? E essas dívidas são emocionais em algum grau. Então, fugir dos nossos efeitos, fugir de ter clareza daquilo que a gente quer e fugir do nosso caminho único aqui é uma forma de adoecer a sociedade e cada um de nós tem responsabilidade completa em cima disso. Também é importante ressaltar que todo mundo tem o seu tempo de crescimento, né? Existem hoje formas, sim, da gente conseguir fazer uma planta crescer muito mais rápido que o seu tempo natural. E um exemplo disso na nossa visão é a própria internet. Se fosse 30 anos atrás, não tinha esse acesso a informações tão ilimitado quanto é hoje, e isso com certeza eleva o fato de responsabilidade social com essas informações, com o que a gente coloca e também com o que a gente está extraindo disso tudo. A gente está extraindo mais vícios ou mais virtudes? Existe sempre esse equilíbrio, né? Essa visão sem julgamento sobre o que está acontecendo e também pegar o que serve para nós. E nesse tempo único, né, de cada ser, é claro que tem pessoas que vão se adaptar de uma maneira mais abrangente nesse cenário e tem pessoas que não vão. Só que não é inválida a experiência de cada um só por falta de adaptação, mas sim porque a pessoa tem descaso com a própria existência. Não existe a não existência, então acho que esse é o primeiro ponto a ser aceitado. Você existe, ponto. Não tem outra opção. Você já existe. O que a gente pode fazer agora é fazer essa gestão da existência. Há existências que você deseja, prefere estar, né? Há situações que prefere viver em detrimento de outras. Só que muitas pessoas acabam escolhendo aí nesse acaso, né? Que é como a primeira definição ali que eu falei sobre a lei da causalidade. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Então, se você não reconhecer o que está acontecendo e ficar chamando isso de acaso a todo momento, você só tá perdendo tempo na vida, né? Nada escapa à lei, nem a nossa própria vida. Então, é justamente essa visão mais ampla sobre o básico que todo mundo precisa saber sobre causa e efeito. Sua vida é tão importante quanto qualquer outra vida. Não existe alguém mais importante que você no seu teatro da existência, né? Você é o personagem principal. E se você não se comportar assim e permitir que outras pessoas determinem os seus papéis a todo momento, você vai passar uma vida sendo um fantoche e isso não faz bem pra ninguém, nem pra você, nem pra sociedade, porque as pessoas precisam da contribuição única que cada pessoa veio fazer. Todo mundo tem o seu tempo e todo mundo tem o seu próprio caminho, né? Todo mundo tá indo para um lugar específico. Não tá indo todo mundo para o mesmo lugar. A gente tá indo no mesmo propósito para lugares diferentes. Nosso propósito na existência é justamente a criação. Somos criadores.